Ou era. Em 1962, Crawford e Bette Davis, estrelas havia muito tempo e que nunca tinham aparecido juntas no mesmo filme, coestrelavam finalmente no filme de Robert Aldrich, O que terá acontecido a Baby Jane. Ninguém achava que Crawford e Davis gostassem muito uma da outra, mas Crawford havia incentivado a dupla como boa publicidade, ajudaria a estender suas carreiras. Mais uma vez, o comportamento delas foi civilizado no set, porém depois de lançado o filme, foi Davis, não Crawford, a indicada para o Oscar de melhor atriz. Pior, ela começou logo a cantar vitória, anunciando orgulhosamente que seria a primeira atriz a ganhar 3 Oscars. Crawford tinha só um. Davis estava no centro das atenções na festa do Oscar. Nos bastidores, antes do evento, ela foi gentil como nunca com Crawford, afinal de contas, ela podia se permitir esse luxo, a noite era dela. Eram apenas 3 atrizes as indicadas, e todos esperavam que Davis ganhasse. Crawford foi igualmente polida. Durante a cerimônia, entretanto, enquanto aguardava nos bastidores, era sua expectativa, a hora de aceitar o prêmio, Davis levou um choque, ela perdeu. Anne Bancroft venceu com seu papel em O Milagre de Anne Sullivan. E não foi só isso, enquanto estava ali tentando assimilar o choque, Davis sentiu uma mão tocar em seu braço. Com licença, disse Crawford, que passou calmamente pela aturdida Davis e foi receber o prêmio em nome de Bancroft. A vencedora do Oscar não pôde estar ali naquela noite. Na noite supostamente de glória para Davis, Crawford dera um jeito de roubar os holofotes, uma afronta insuportável. Interpretação. Uma atriz de Hollywood tinha que ter a casca grossa, ser insensível, e Joan Crawford era a quinta essência da atriz hollywoodiana, tinha uma capacidade enorme de assimilar insultos e falta de respeito e sabia lidar muito bem com isso. Sempre que possível, entretanto, ela dava um jeito de rir por último na relação com suas várias rivais, deixando-as humilhadas. Crawford sabia que as pessoas a tinham como uma mulher egoísta, dura, até desagradável. Ela achava isto injusto, tinha sido boa com tanta gente, mas podia viver com isso. O que a incomodava era como Shearer se dava bem representando a dama elegante quando, na verdade, Crawford acreditava, ela era um espécime detestável sob sua aparência charmosa. Então Crawford manobrou para fazer Shearer expor um lado seu que poucos tinham visto. Apenas este vislumbre ficou na memória da comunidade de Hollywood e foi humilhante para Shearer. Com Davis foi tudo uma questão de saber o momento certo. Crawford arruinou sua noite de glória, de que ela vinha se vangloriando havia meses, sem dizer uma única palavra maldosa. Crawford sabia que Bancroft não poderia estar presente e soube confidencialmente que ela ia vencer, então se ofereceu para receber o prêmio em seu nome. Muitas vezes você vai se pegar alimentando o desejo de se vingar de quem tratou você mal. A tentação é agir logo, dizer algo sincero e maldoso, deixar as pessoas saberem como você se sente, mas neste caso as palavras não funcionam. Um tabefe verbal rebaixa você ao nível do outro e você fica com uma sensação ruim. A vingança mais doce é uma ação que lhe permita rir por último, deixando sua vítima com uma sensação de vaga, mas corrosiva inferioridade. Provoque-as para que exponham um aspecto oculto, desagradável, do caráter delas, roubando seu momento de glória, mas que esta seja a última manobra da batalha. Isso lhe dá o duplo prazer de mostrar que com você não se brinca e de provocar uma ferida que não sara. Como se diz, vingança é um prato que se come frio. Imagem, a máscara.
Todo ator no palco superlotado está usando uma máscara rosto agradável, atraente, par a mostrar à plateia. Se um esbarrão à primeira vista inocente de um colega de palco a derruba, revela-se uma expressão bem menos agradável e de que poucos se esquecerão mesmo depois de restaurada. Autoridade, com frequência damos a nossos rivais os meios para nossa própria destruição. Êxodo, século 6 a.C. Inverso. Às vezes, a guerra direta é melhor quando, por exemplo, você pode destruir seus inimigos cercando-os. Nos relacionamentos do dia a dia, entretanto, manobrar para tirar vantagem costuma ser a estratégia mais sensata. Às vezes, pode parecer terapêutico enfrentar seus rivais sem rodeios, às vezes, pode ser tentador mandar uma mensagem visivelmente intimidante. Mas os ganhos momentâneos que você talvez obtenha com uma abordagem direta serão desviados pelas suspeitas que você desperta em seus colegas, preocupados com a possibilidade de um dia você ser violento com eles também. No final das contas, é mais importante assegurar bons sentimentos e manter as aparências. Cortesãos Prandonts sempre parecem ser modelos de civilidade, envolvendo seu punho de ferro em uma luva de pelica. 29. Morda aos bocadinhos. A estratégia do fait accompli. Se você parece ambicioso demais, desperta ressentimentos nas outras pessoas, tomadas de poder excessivas ou ascensões agudas ao topo são perigosas, gerando inveja, desconfiança e suspeita. Muitas vezes a melhor solução é morder aos poucos, engolir pequenos territórios, jogar com a atenção relativamente curta das pessoas. Fique sob o radar e elas não verão seus movimentos. E se virem, talvez seja tarde demais, o território é seu, um fait accompli. Você pode sempre alegar que agiu em defesa própria. Antes que percebam, você acumulou um império. Estratégia 29.425. 29. Morda aos bocadinhos. A estratégia do fait accompli. Se você parece ambicioso demais, desperta ressentimentos nas outras pessoas, tomadas de poder excessivas ou ascensões agudas ao topo são perigosas, gerando inveja, desconfiança e suspeita. Muitas vezes a melhor solução é morder aos poucos, engolir pequenos territórios, jogar com a atenção relativamente curta das pessoas. Fique sob o radar e elas não verão seus movimentos. E se virem, talvez seja tarde demais, o território é seu, um fait accompli. Você pode sempre alegar que agiu em defesa própria. Antes que percebam, você acumulou um império. Conquista gradativa. No dia 17 de junho de 1940, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, recebeu uma visita de surpresa do general francês Charles de Gaulle. Os alemães haviam começado sua invasão blitzkrieg aos Países Baixos e a França havia apenas 5 semanas e tinham avançado tanto e tão rápido que não só o exército da França como seu governo também já haviam sucumbido. As autoridades francesas tinham fugido, para partes da França ainda não ocupadas pelos alemães ou para colônias francesas na África do Norte. Ninguém, entretanto, tinha fugido para a Inglaterra, mas ali estava o general de Gaulle, um solitário exilado buscando refúgio e oferecendo seus serviços à causa dos aliados. Os dois homens já tinham se encontrado antes, quando de Gaulle serviu por um breve período como subsecretário de Estado para Assuntos de Guerra da França durante as semanas da Blitzkrieg. Churchill tinha admirado sua coragem e resolução naquele momento difícil, mas de Gaulle era um sujeito estranho.
Aos 50 anos, ele possuía uma ficha militar sem muita distinção e dificilmente poderia ser considerado uma figura política importante. Mas agia sempre como se estivesse no centro das coisas. E aqui estava ele, apresentando-se como o homem que podia salvar a França, embora muitos outros franceses pudessem ser considerados mais adequados para o papel. Não obstante, de Gaulle talvez fosse alguém que Churchill pudesse moldar e usar para seus propósitos. Poucas horas depois da chegada de Gaulle à Inglaterra, as forças armadas francesas assinaram a paz com os alemães. Segundo o acordo entre as duas nações, as partes ocupadas da França seriam governadas por um governo francês favorável aos invasores e baseado em Vichy. Naquela mesma noite, de Gaulle apresentou a Churchill um plano. Em transmissões pela rádio BBC, ele se dirigiria a todos os franceses ainda leais a uma França livre e insistiria com eles para que não desanimassem. Ele também convocaria quem quer que tivesse conseguido chegar à Inglaterra para entrar em contato com ele. Churchill estava relutante, não queria ofender o novo governo francês, com o qual talvez tivesse de lidar. Mas de Gaulle prometeu não dizer nada que pudesse ser entendido como traição ao governo de Vichy e, no último minuto, obteve a permissão. De Gaulle fez o discurso exatamente como o havia esboçado, exceto que encerrou com a promessa de que voltaria ao ar no dia seguinte. Isto era novidade para Churchill, mas, uma vez tendo prometido, ficaria mal tirar de Gaulle do ar, e qualquer coisa que pudesse animar os franceses durante estes dias sombrios parecia valer a pena. Na transmissão seguinte, de Gaulle foi decididamente mais ousado. Qualquer francês que ainda tiver armas, ele anunciou, tem o absoluto dever de continuar na resistência. Chegou até a instruir seus colegas generais ainda na França a desobedecerem ao inimigo. Aqueles que se unissem a ele na Inglaterra, disse, fariam parte de uma nação sem território que se chamaria França Livre e de um novo exército que teria o nome de França Combatente, a ponta de lança de uma libertação final da França continental dos alemães. Ocupado com outras questões e acreditando que a audiência de Gaulle era pequena, Churchill fez vista grossa para as indiscrições do general e deixou que ele continuasse com suas transmissões só para descobrir que a cada novo programa ficava mais difícil desligar o plugue da tomada. De Gaulle estava se transformando em uma celebridade. O desempenho do exército e do governo francês durante a Blitzkrieg tinha sido considerado uma desgraça por quase todo mundo e, depois do acontecido, ninguém se apresentara para alterar esta percepção de covardia exceto de Gaulle. Sua voz irradiava confiança, e seu rosto e altura se distinguiam nas fotografias e cinejornais. Mais importante, seus apelos tinham efeito, seu França Combatente cresceu de poucas centenas de soldados em julho de 1940 para vários milhares um mês depois. Em breve, de Gaulle estaria clamando para liderar suas forças em uma campanha a fim de libertar do governo de Vichy as colônias francesas na África Central e Equatorial. A área era quase toda ela formada por deserto e floresta tropical, e distante de regiões mais estratégicas na África do Norte, no Mediterrâneo, mas tinha alguns portos que podiam ser úteis, e assim Churchill deu seu apoio a de Gaulle. As forças francesas conseguiram tomar Chad, Camarões, o Congo francês e Gabão com relativa facilidade. Quando de Gaulle retornou à Inglaterra, no final de 1940, tinha agora milhares de quilômetros quadrados de território sob seu controle. Seu comando, enquanto isso, havia inchado para perto de 20.000 soldados, e sua ousada aventura capturara a imaginação do público inglês. Não mais o general
discreto que tinha procurado refúgio meses antes, ele agora era um líder militar e político. E de